leve. A gente vai falar sobre Apocalipse. Mas não é o Apocalipse inteiro, é só um pequeno trechinho. E antes de começar, eu quero falar de onde veio esse tema. Como vocês sabem, a gente tem um trabalho no domingo, que é o Sementes de Humildade, que é um trabalho dedicado aos animais. Esses dias o Eden até entrou. E nós estamos estudando o livro de São Francisco de Assis, por Miramês. E nesse livro, ele traz um pouco sobre Francisco de Assis. E ele começa lá atrás, quando Francisco de Assis era João Evangelista. Porque João Evangelista foi uma das reencarnações de Francisco de Assis. E antes de João Evangelista, ele foi Daniel. Então ele sempre teve essa questão das profecias, né? E quando João Evangelista, bem no final da vida dele, ele é exilado na ilha de Patmos, porque ele acabou sendo preso, né, por ser cristão, ele acabou sendo condenado à prisão. E ele vai passar o resto da vida dele na ilha de Patmos. Depois de uns acontecimentos, ele acaba não morrendo em Patmos, porque ele consegue ser liberto. Mas, nesse período que ele ficou na ilha de Patmos, ele teve alguns encontros com Jesus. E num desses encontros, ele teve visões sobre o futuro da humanidade. E quando ele escreveu, esse livro acabou tendo o título de Apocalipse. Em muitas religiões, o título é Revelações mesmo. No inglês, ele é escrito como Revelações, porque é um livro que traz profecias do futuro. Só que, geralmente, quando a gente ouve Apocalipse, a gente já fica meio com um pouquinho de medo. Porque eu me lembro, assim, de que a primeira vez que eu peguei uma Bíblia, quando a gente é mais novinho, a gente tem aquele hábito de dar uma corrida nas páginas e correr pro final. Hoje a gente não faz mais isso, né, gente? Todo mundo lê o livro certinho, ninguém pula lá no final. E quando eu cheguei nesse final, eu me deparei com o Apocalipse. Meu Deus, eu fiquei, assim, ao mesmo tempo que fascinada, com muito medo. Sabe aquele filme de terror que você quer assistir, mas você tem medo de olhar e você olha de canto de olho? Era mais ou menos assim que eu me sentia com o Apocalipse. Eu queria ver, mas eu tinha medo do que eu queria ver. E eu me lembro de muitas vezes pensar assim: eu espero que quando acontecer tudo isso, eu já tenha morrido. Mas na minha inocência, na minha falta de concepção, eu esquecia que os mortos também seriam ressuscitados para passar por todo aquele julgamento. Então eu tinha muito medo. Só que quando a gente chega no Espiritismo, a gente meio que muda essa visão do Apocalipse. A gente meio que começa a ter um certo entendimento. E eu vou trazer para vocês hoje dois versículos do livro do Apocalipse. Se eu não me engano, é no capítulo 20. Nós vamos trabalhar essa frase hoje. Então vi descer do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs o selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois disso será solto por um breve tempo. Gente, eu tinha pavor disso aqui. Vocês conseguem visualizar essa cena? Um anjo descendo e acorrentando o diabo e jogando ele num abismo de fogo. É uma coisa que deixa a gente com um certo medo, né? Imagina se a gente está aqui, vamos supor, a gente está em Barra Preta aqui na rodovia, dirigindo um carro, de repente você olha para o céu, está lá um anjo pegando o diabo. Dá um pouco de medo. Mas o que o João também falava no livro do Apocalipse, que às vezes passa batido da gente, é que muitas coisas aconteceram antes mesmo dele nascer. E essa passagem, ela aconteceu um pouco antes de João Evangelista nascer. Então ninguém vai ver, nem um anjo no céu, gente, porque já foi. Só pra gente ter dois conceitos aqui em mente,
antes de falar sobre essa passagem, eu quero lembrar de uma coisa, duas coisas na verdade. Como espíritas, a gente entende que não existe essa figura maligna que em muitas religiões é tão temida, que é o diabo, o Satanás, Lúcifer. A gente sabe que essa figura ela não existe. Então tem todo aquele conceito de Lúcifer e os anjos caídos. Isso vem de duas coisas. Isaías, que também foi um profeta, mas lá no Antigo Testamento, ele tinha uma passagem também. E era assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações e te dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso daqui, gente, era uma passagem do livro de Isaías, e que ele escreveu na época dele. E no século IV, o Papa, acho que Damaso, ele pediu que os livros que fossem sobre o cristianismo, eles fossem reunidos e traduzidos para o latim. Só que o que aconteceu? Eles pegavam os idiomas originais e traduziam, geralmente era o grego, as línguas da época, aramaico, e durante essa tradução desse trechinho aqui, até então não existia essa palavra Lúcifer, não existia esse termo, não existia essa figura. Mas a partir dessa tradução, que foi a junção de todos esses livros, que eles chamaram primeiramente de Vulgata Latina, que depois mais adiante seria a Bíblia, essa tradução ficou errada. E a palavra que era usada para falar Lúcifer era a palavra, eu acho que grega, Elê. E quando eles traduziram essa palavra, ela significava aquele que traz luz, aquele que traz algo à luz. E ele colocou essa palavra Lúcifer. E ela foi interpretada como um ser que foi derrubado do céu. Mas, na verdade, essa profecia de Isaías, ela dizia respeito a Baltazar. Vocês lembram daquelas conquistas da Babilônia? O rei da Babilônia, que ele foi tão grandioso no Antigo Testamento, e ele era muito vaidoso, ele gostaria de se assemelhar a Deus. Mas, quando ele termina de conquistar toda a Babilônia, ele vai fazer uma festa. Naquela vaidade, naquele egocentrismo dele, ele deixa a cidade desprotegida. E durante esse festim dele, que foi conhecido como festim de Baltazar, o Império Persa, que hoje é o Irã, eles invadiram a Babilônia e tomaram. E mataram Baltazar. Então, quando Isaías fez essa profecia, ele não se referia a ninguém sendo jogado do céu, a nenhum anjo sendo jogado do céu. Ele se referia a Baltazar, que queria ser semelhante a Deus na sua vaidade. Então ele gostaria de ficar ao nível de Deus. E ele caiu por terra com a conquista dos persas na Babilônia. Então esse conceito de diabo, de Satanás, ele veio dessa tradução mal feita. E aí tem aquela questão dos anjos caídos, né? Quando a gente pensa nos anjos caídos, de onde que esses anjos caíram? Anjo só pode cair do paraíso, né? Se o anjo caiu, foi do céu, foi do paraíso. E quando a gente se aprofunda um pouco mais nessa questão de anjos caídos, a gente chega, na verdade, no conceito de Adão e Eva. Mas Adão e Eva, na verdade, é um simbolismo para a raça adâmica que foi trazida para a Terra. Quem eram a raça adâmica? Capelinos exilados, que é aquela história que a gente conhece, que foram aqueles espíritos que vieram para a Terra para ajudar naquele momento de evolução da Terra, e ao mesmo tempo eles estavam atrapalhando Capela a evoluir. Então Capela, que passava por uma transição planetária, assim como nós aqui na Terra estamos passando, eles precisavam tirar aqueles espíritos que não queriam acompanhar. Então o que aconteceu? Eles foram exilados aqui na Terra. Daqui vem esse conceito de anjos caídos, porque se a gente comparasse quem estava morando em Capela, um planeta que já era extremamente mais evoluído do que a Terra é hoje, e ser exilado num planeta primitivo, onde não tinha remédio, não tinha geladeira, não tinha nada, nem o conforto, era cair
cair do paraíso. Então, esse conceito de anjos caídos, ele vem das civilizações que foram exiladas aqui na Terra. A gente tem as civilizações, a gente tem a adâmica, que é representada por Adão e Eva, a gente tem os hindus, a gente tem os atlantes, que foi aquela civilização que sumiu, temos os arianos e alguns mais que eu não lembro agora. Mas esses foram os anjos que foram trazidos para cá. Só para a gente dar seguimento, para a gente entender esse conceito de diabo e de anjos caídos. Vamos falar um pouco agora sobre essa passagem. Quando João Evangelista vê essa cena desse anjo aprisionando a serpente do Satanás, todas as vezes que a gente encontrar essa referência à serpente, ao Satanás, ao diabo, na verdade, ela faz alusão a esse grupo de espíritos que não queriam se melhorar. Então, todas as vezes que a gente vê, se você procura o sentido verdadeiro da palavra, diabo, Satanás, você vai encontrar o adversário. O que é o adversário? Aquele que te atrapalha, aquele que te impede de fazer algo. Esse é o sentido da palavra. Então, antes mesmo do João Evangelista nascer, antes mesmo de Jesus nascer, a Terra estava passando por um processo bem complicado aqui. Lá no Caminho da Luz, a gente vê um pouquinho disso e a gente vê também no livro de Maria de Nazaré. Vocês lembram aquela palestra que eu fiz sobre Maria de Nazaré? Quando Jesus foi se preparar para reencarnar aqui na Terra, a situação vibratória da Terra estava tão complicada, a densidade da Terra era tão difícil que seria impossível que Jesus reencarnasse na Terra. Com o padrão vibracional que ele tinha, seria impossível que ele conseguisse reencarnar aqui na Terra. Então, o que foi necessário? Maria veio na frente, o espírito Sofia, que a gente conhece como Maria, mas o nome verdadeiro de Maria é Sofia. E Sofia, por ser um espírito extremamente elevado, ela é vista como um anjo. Então, o que precisou para Jesus vir aqui à Terra? Maria veio primeiro com uma equipe de ceareiros, e o que ela fez? Ela fez aquele trabalho de limpeza. Aqueles milhares de espíritos que estavam aqui, muito materialistas, muito egoístas, maldosos, e todas as enfermidades da alma que era possível de ter, esses espíritos tinham. E o que Maria faz, junto com essa equipe de ceareiros que ela desceu aqui na Terra? Eles vão aprisionando esses espíritos, eles vão recolhendo esses espíritos. Para quê? Para que a energia do planeta se estabilize, para que Jesus consiga nascer. Então, quando a gente tem esse simbolismo do anjo que vem e aprisiona o diabo, na verdade a gente está falando dessa seara de Maria, dessa preparação que Maria fez na Terra para que Jesus pudesse descer. Não tem nada de aterrorizante nisso, como é simbolizado. É claro que é aterrorizante, uma terra cheia de espíritos malignos, mas a Maria veio com esse trabalho de fazer essa limpeza. Então, o que foi necessário? Que eles fossem aprisionados, conta-se mais ou menos 2,5 milhões de espíritos. Esses espíritos foram aprisionados e foi criada uma região sobre a linha do Equador, que foi chamada mais adiante da cidade Acruzada, que foi o lugar onde esses espíritos ficaram isolados por 1000 anos. Por que eles escolheram essa linha do Equador? Para que eles recebessem os raios solares, para que eles recebessem a luz do sol, para que tentasse amenizar aquela treva na qual eles viviam. E por 1000 anos eles passaram aprisionados nessa cidade. Mais adiante eles se organizaram, porque o que a gente não pode esquecer é que entre esses espíritos estavam espíritos extremamente evoluídos. Não eram evoluídos no sentido do amor, mas eles eram extremamente evoluídos na ciência,
Na feitiçaria que eles usavam, a questão nem era feitiçaria, eles sabiam manipular energias. Cientistas, arquitetos, toda espécie de pessoas tinha lá. E muitos inteligentíssimos. Então, rapidinho eles se organizaram nessa cidade. E eles criaram uma cidade que ela tinha o formato de uma cruz com as pontas quebradas. Sou um pouco familiar, né, gente? Depois vocês vão entender. E nessa subdivisão que eles fizeram dentro dessa cidade, que ficou conhecida como a Cruzada, eles tinham 4 príncipes, que eram 4 líderes que dominavam meio que aquele restante dos espíritos, né? E assim eles passaram todo esse tempo. Por que foi necessária a prisão desses espíritos nessa cidade? Para que o cristianismo se desenvolvesse. Depois Jesus veio, Jesus trouxe o Evangelho, e o Evangelho de Jesus começou a se expandir. Então, quando deu esse prazo de 1000 anos, eles achavam que o cristianismo já estaria fortalecido, que as pessoas já estariam mais esclarecidas e que já não ia ter tanto impacto quando esses espíritos fossem libertos. E como eles ficariam por questão de pouco tempo, por que é pouco tempo? Eles reencarnariam e morreriam. Então, quer dizer, ficariam soltos por pouco tempo. Porque como que é esse pouco tempo? O tempo de uma vida comum. O tempo de uma existência, de uma reencarnação. E é muito interessante porque quando esses espíritos começam a retornar para a Terra, eles vão nascendo e morrendo muito rápido, porque eles se mantêm naquela sintonia, eles se mantêm naquela maldade. E ao longo da história, eles tiveram grandes feitos no planeta, a partir do momento que eles foram libertados. E eu trouxe alguns aqui, só para a gente ter meio que uma noção do que foi a libertação desses espíritos de dentro dessa cidade. Quando eles começaram a reencarnar, uma das primeiras coisas que aconteceu é que o mundo se perdeu em guerras, o mundo se perdeu em doenças, e peste, materialismo, foi uma coisa absurda. E uma coisa que marcou muito, que foi meio que um pontapé assim, inicial, né, da chegada desses espíritos aqui, a França, gente, foi o berço. A França foi um dos lugares mais violentos que se tem notícia nesse período. E durante o conselho de Clermont, no papado de Urbano II, teve início o período das cruzadas. Vocês lembram do que foi as cruzadas? As cruzadas, elas eram uma guerra santa que eles matavam em nome de Deus. Porque Jerusalém, que era a terra onde Jesus tinha nascido, agora ela pertencia, acho que à Turquia. Então, o que era a intenção das cruzadas? Tomar de volta a Terra Santa. E em nome de Deus, eles mataram muita gente. Mataram milhares. E às vezes uma cruzada, ela demorava tanto tempo que ia o pai, depois ia o filho, depois ia o neto, porque elas demoravam décadas de matança, décadas de cidades sendo queimadas. Foi uma destruição esse período das cruzadas. E no simbolismo do Apocalipse, quando a gente ouve aquelas partes que fala das taças que seriam derramadas antes do Apocalipse, a cruzada foi as cruzadas foi uma das primeiras taças que foram derramadas. Foi uma das primeiras grandes tragédias da humanidade. Mais adiante, a gente teve a Inquisição do Gregório IX. A Inquisição ela é mais ou menos de 1233. E a Inquisição, gente, ela foi terrível, ela foi impiedosa. Você não podia falar sobre coisas que fossem contra o que a igreja pregava, que era o suficiente para que você fosse queimado numa fogueira. Joana d'Arc foi queimada na fogueira. Por que Joana d'Arc foi queimada na fogueira? Vocês sabem por quê? Joana d'Arc tinha mediunidade muito forte. E ela tinha visões das batalhas. Ela era uma menina camponesa de 16 anos que de repente estava liderando o exército de Napoleão. Então, por quê? Ela tinha visões de como ela proceder durante as batalhas.
E o que aconteceu? Ela foi considerada bruxa e queimada na fogueira. E muitas pessoas foram queimadas na fogueira durante a Inquisição. Joana de Cusa é a Joana de Ângeles, né? É a mentora do Divaldo. Eu acho que o Divaldo e a mentora dele, que é a Joana de Ângeles, era a Joana de Cusa e o filho, que eles foram queimados também na Inquisição. Muitos seguidores de Jesus foram queimados. Livros sobre ciência. Eu até estava planejando de trazer um aqui para vocês hoje, mas eu meio que mudei na última hora, que falava sobre ciência, que falava sobre astrologia. Esses livros eram queimados. Se você fosse pego na sua casa com um livro desse, você era queimado na fogueira. Então, isso foi só uma demonstração do período negro que a Terra passou com a libertação desses espíritos. E quando a gente fala dos 4 príncipes que estavam dentro dessa cidade, eu vou trazer aqui alguns nomes para vocês. Vocês já ouviram falar do Pedro Eremita? O Pedro Eremita foi o primeiro que chefiou as cruzadas. Dizem que ele era uma pessoa horrorosa, dava medo de olhar para ele. Mas quando ele começava a conversar, ele tinha um magnetismo tão grande na voz dele que ele levava multidões para morrer e matar em nome de Deus. Ele passava pelos vilarejos, os pais de família deixavam a lavoura e iam atrás do Pedro Eremita para lutar nas cruzadas. Foi uma coisa impressionante. Só que tem uma coisa também que é importante a gente lembrar, que a maioria desses seguidores que seguiam esses líderes, quem eram esses seguidores? Os próprios espíritos que estavam aprisionados juntos com ele. E por questão de afinidade, por questão de magnetismo, a tendência era que eles os seguissem aqui na Terra também. Então, é inexplicável um pai que deixa uma família e vai na guerra, mas era a questão da afinidade com aqueles espíritos que já lideravam eles naquela cidade. Então, Pedro Eremita foi um deles. Um outro que foi terrível, o lema dele era que nada nascesse depois que ele passasse. Foi o Gengis Khan, na China. Gengis Khan era um dos 4 príncipes da cidade cruzada. Gengis Khan ele era tão cruel, e tem mais ou menos uma estatística de mais ou menos 40 milhões de pessoas que foram mortas nas guerras de Gengis Khan. Ele era extremamente terrível. Dizem que em acampamento ele era maravilhoso, ele era amoroso com os soldados, ele fazia comida, ele cuidava se eles estivessem doentes. Mas por quê? Porque ele sabia como manipular, ele sabia como fazer com que aquelas pessoas o adorassem. Então é por isso que ele era tão seguido. E também porque quem ele comandava? Os próprios espíritos que conviviam com ele. Um outro que foi muito famoso também foi o Tomás de Torquemada. Vocês já ouviram falar de Tomás de Torquemada? Tomás de Torquemada foi, eu acho que um papa na Espanha, e foi ele que deu início à Inquisição. Então ele foi também extremamente cruel, porque ele ordenava que todos fossem mortos em nome de Deus, em nome de tudo que era contra Deus, na concepção da religião dele. Então ele foi extremamente cruel também. E o último desses príncipes, gente, lembra que eu falei do formato que era a cidade que eles habitavam? Eu ia escrever num papel e eu acabei me esquecendo. Eu vou escrever aqui num quadrinho. Vejam se soa familiar isso aqui para vocês. Soa familiar? É o símbolo do nazismo. Um dos 4 príncipes da cidade da cruzada era Hitler. E dizem que ele foi um dos mais cruéis. Hitler tinha um magnetismo tão grande na sua voz, ele tinha uma espiritualidade tão grande, que quando ele falava, as pessoas ficavam hipnotizadas por ele. Além daqueles espíritos que já eram os espíritos afins, que já eram familiares,
a fala de Hitler, ele conquistou inúmeros outros aqui também na Terra. E quando ele falava, muitas vezes, dizem que pessoas que conviveram com ele têm relatos de que ele quase que entrava em transe, quando ele começava a falar e toda aquela maldade, aquela atração, ela era exercida sobre as pessoas. Vocês não acham que é tão estranho, tão inexplicável que tanta gente se envolveu nesse holocausto que Hitler fez? E as pessoas seguiam Hitler cegamente. O Hitler ele foi um soldado do cabo, foi desde o chão até o poder. Sim. De 3, 4 anos. Dizem que ele tinha ele ouvia vozes o tempo inteiro, eu acredito que ele tivesse uma conexão muito grande. Dizem, eu já vi vídeos assim, curiosidades, né, que ele tinha uma mediunidade muito grande. Então ele conseguia esse contato com o mundo espiritual. Então vocês imaginam a maldade que ele já tinha, porque ele era um dos príncipes lá atrás, antes de Jesus nascer, ele já estava comandando essa cidade da cruzada. E vocês imaginam ele aqui encarnado na Terra, com toda a liberdade de exercer o seu poder. Então as consequências a gente tem até hoje aqui na Terra, do que Hitler trouxe. Mas esses espíritos, gente, eles ficaram por pouco tempo. Mas, nesses poucos tempos que eles foram reencarnando, ao longo da história, eles foram deixando marcas terríveis. Só que o que é importante que a gente se lembre aqui? Por que eu quis trazer o Apocalipse para vocês aqui hoje? Quando a gente tem essa visão de tudo, o mundo pegando fogo, de tudo acabando em fogo, eu lembro que às vezes a gente sentava lá no sítio, ficava conversando muito assim, que antigamente não tinha esse hábito tanto de ver televisão, a gente mais conversava, às vezes vinha os vizinhos e ficava todo mundo ali conversando. Eu lembro que uma coisa que eles gostavam de ficar dialogando e discutindo era que maneira que o mundo ia acabar dessa vez, porque o mundo já tinha acabado em dilúvio, o mundo já tinha acabado em fogo, e agora? Como que ia ser esse apocalipse, esse final do mundo? Mas, quando a gente lê o livro do Apocalipse, o cenário que a gente visualiza é essa questão do fogo queimando tudo. Só que quando João Evangelista escreveu esse livro, gente, vocês imaginam João Evangelista lá no tempo de Jesus, tendo uma visão de ele falava assim, eu vi pássaros jogando fogo sobre a terra. Então o que a gente imagina? A gente já imagina um dragão cuspindo fogo, né, gente? Mas o que João Evangelista estava vendo? Aviões soltando bomba. Mas na concepção dele, ele não tinha esse entendimento para entender o que era um avião. Vocês imaginar que uma máquina ia voar, que uma máquina ia ser usada para jogar bomba na terra? Então muitas coisas que o João Evangelista trouxe, nem ele mesmo entendia. E hoje a gente já vai tendo esse entendimento. Tem um livro, gente, que ele é muito bom, eu recomendo, eu estou tentando comprar ele. Talvez aqui na nossa biblioteca tenha. O Apocalipse segundo o Espiritismo, do Marcos Paulo. É um livro que eu recomendo demais para vocês terem. Ele traz toda a decodificação do livro do Apocalipse segundo o Espiritismo, baseado no Caminho da Luz, baseado na Gênese, baseado nos escritos de Emmanuel e de tantos outros autores que vieram. E ele desvenda esses simbolismos. E por que eu quis falar sobre isso hoje? Porque o que é o Apocalipse? É o final, não é? A gente tem na nossa cabeça essa visão de que o Apocalipse é o final do mundo. Mas o que é o final do mundo para nós espíritas? Transição planetária. O que é o final de tudo que está acontecendo aqui na Terra? Transição planetária. Então a gente não precisa ter medo. Eu achei muito engraçado porque quando eu peguei esse tema dos sementes, eu comecei a falar muito sobre ele e a minha amiga me mandou uma foto de um memezinho. Ela falou assim, Andresa, eu lembrei de você imediatamente. Foi minha irmã Ana, de Americana. Era uma foto de um cachorrinho sentado no sofá com óculos de sol e estava escrito assim, um balãozinho no cachorrinho. Antes eu temia o apocalipse, agora eu tenho esperança. Eu achei muito interessante, porque eu falei, esse cachorrinho me descreveu. Por quê, gente? Quando eles trazem toda essa imagem assim, vocês
maldosos à direita, os bondosos. Os maldosos vão queimar no inferno. Vai tudo pro diabo. O diabo que carrega. E os bondosos vão para o céu. Mas, olha que, para mim é revoltante, porque qual que é a figura que eles usam? Os cabritos serão separados dos carneiros. Gente, eu morei na fazenda a vida inteira e eu criei cabrito na mamadeira. Eu achava um absurdo falar que o cabrito representava o mal. Uma coisa tão bonitinha que é um cabrito, ele representava a escória da humanidade. Então eu sempre achava tudo isso muito absurdo. E segundo o Apocalipse, o que vai acontecer? Essa separação do joio e do trigo. Só que o que é a separação do joio e do trigo? Nós estamos passando pela transição planetária. O que está acontecendo nesse momento? Espíritos elevados estão sendo trazidos aqui para a Terra para ajudar nesse alavancamento, e os espíritos que não querem embarcar nessa mudança, o que está acontecendo? Eles estão sendo exilados em Quiron. Não tem extrema semelhança com os capelinos sendo trazidos para a Terra, enquanto que Capela evoluía? É exatamente o que está acontecendo aqui, gente. E uma coisa que é muito importante, que vocês não temam o fogo do Apocalipse, porque a maior parte do Apocalipse já aconteceu. A gente está na reta final, gente. Eu acho que não vai 50 anos para a Terra, já está entrar completamente em regeneração. Então, as taças já foram derramadas, as previsões já aconteceram, as guerras aconteceram. Temos a possibilidade de uma terceira guerra? É previsto que pode ser que aconteça. Mas a humanidade pode não querer isso. A humanidade tem o poder dessa mudança. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? Ter medo dessa mudança? Eu acho que a gente não está tão ruim assim para ter que voltar para aquilo, né? A gente está tentando, nós estamos tudo aqui hoje sentados ouvindo 40 minutos de eu ficar falando aqui na cabeça de vocês. É porque alguma coisa a gente está tentando mudar dentro da gente, não é? Então, o que acontece? Quando esse joio for retirado da terra, a terra vai prosperar de uma maneira mais tranquila. Mas o que vai acontecer com o joio? Eles vão para Quiron. A gente tem sempre que ter em mente que no Espiritismo não existe essa separação de uma maneira absoluta. E é muito importante a gente sempre se lembrar que todo joio vai ser trigo, segundo as leis da evolução, segundo as leis dos ensinamentos de Jesus. Todos nós estamos propícios a nos melhorar, todos nós somos regidos pelas leis do universo, somos regidos pelas leis divinas. Quem que habita dentro de nós? Deus. A gente é feito de partícula divina. Então, se hoje eu sou joio, posso ficar tranquilo, eu vou ser trigo um dia. Eu estou aqui para isso, eu estou aqui para me melhorar, eu estou aqui para evoluir, eu estou aqui para progredir junto com o meu planeta. Se eu não conseguir dessa vez, paciência, vamos ver o que tem de bom lá em Quiron para a gente tentar ajudar também, né? Não sejamos como os capelinos que vieram para cá e trouxeram todas essas tragédias ao longo da nossa história. Trouxeram muito ensinamento, trouxeram todo o conhecimento científico que a gente tem hoje, conhecimento sobre astrologia, mas eles trouxeram também essa herança de materialismo. Então, o que a gente precisa para passar esse apocalipse tranquilos? Precisamos exercitar as virtudes, nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos do amor pleno, que era o amor que Jesus trazia. Só assim que a gente vai deixar o materialismo para trás, só assim que a gente vai deixar de ser joio. E aos poucos a nossa mudança ela vai se fazer. Então, gente, não temam o apocalipse, tenham esperança, igual o cachorrinho do meme. Tenham esperança nas mudanças, nos benefícios que vão chegar na humanidade quando esse apocalipse terminar de acontecer, porque ele já está acontecendo antes de Jesus vir. E foi Maria que deu início nele lá atrás. Então, recomendo, gente, leiam o livro de Francisco de Assis, ele é muito bom, ele traz essas questões. Leiam o livro de Maria de Nazaré e leiam esse Evangelho segundo o Espiritismo, o Apocalipse segundo o Espiritismo. Vocês vão ver como que chega a ser sim fascinante e não tem nada a ser temido. Quem é esse autor? Quem é o autor? O Marcos Paulo de Espírito.
Marcos Paulo de Espírito. Francisco de Assis e Maria de Nazaré é do Miramês. Então, gente, busquem por eles. Não, a gente acaba esquecendo muitas vezes que Jesus sempre falava: instruí-los. A maneira mais fácil da gente nos tornar mais virtuosos é nos instruindo também. E a gente, como espírita, a gente tem essa obrigação de tentar buscar, né? É isso, gente. Eu espero